Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. O texto que nós vamos ler nesse momento para servir de base para nossa meditação está em Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 10 do capítulo 2. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver apenas as meninas. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Muito bem. Você conhece essa história, você sabe como se inicia a vida de Moisés. Moisés nasceu num período muito turbulento, bastante diferente daquele período protagonizado por José, que nós já estudamos aqui. Quando José morreu, os hebreus eram bem-vindos na terra do Egito. Eram parentes de José, eram familiares de José, e por isso receberam do faraó, que tinha grande apreço por José, uma parte muito nobre, muito boa da terra do Egito, a fim de que vivessem ali. Mas o fato é que o tempo passa, as coisas mudam, e a segurança que você tem hoje é possível que você não tenha amanhã. As circunstâncias não são fixas. Por isso nós as chamamos de circunstâncias. Elas são circunstanciais. Tem a ver com o momento. E o momento no Egito mudou. O faraó que conheceu José e que apreciou, admirou, respeitou José, já havia morrido. Outros faraós já haviam se levantado. Finalmente levantou-se um faraó que não havia conhecido José. E esse faraó não gostou de ver o povo hebreu morando na terra do Egito e, sobretudo, crescendo como vinha crescendo. Afinal de contas, os hebreus tinham filhos numa velocidade muito grande. Deus estava abençoando esse povo que ele mesmo formava com a bênção da fertilidade.
de modo que o povo hebreu crescia em índices muito superiores aos do crescimento do povo egípcio. Então pense comigo no que significa isso do ponto de vista do mundo da época. Você é uma nação, ou você faz parte de uma nação grande e dá abrigo a uma nação pequena nas suas terras. Só que essa nação pequena tem uma taxa de fertilidade muito maior do que a sua, ainda que a sua nação seja grande. Quanto tempo demorará para que você seja da nação pequena e aquela nação que era pequena se torne uma grande nação? Isso assustou o faraó. O faraó não conheceu José. O faraó não sabia das promessas de Deus para Abraão, Isaque, Jacó e José. O faraó não viu o que José fez pela terra do Egito. Muitos anos já haviam se passado. E o faraó, que não conheceu a José, entendeu que os hebreus eram uma ameaça. O mundo mudou. As coisas não eram mais como antes. Eu conheço pessoas que dizem, como o mundo mudou. Naquela época é que as coisas eram boas. Esses dias, um membro de uma igreja me abordou ao final de um culto. Eu fui pregar nessa igreja e esse membro me abordou no final do culto e disse assim: pastor, eu sou da época. E aí me contou uma história sobre a época em que ele apareceu, ou em que ele veio para a igreja. E no final da história que ele me contou, ele disse: pastor, eu sou um saudosista. Tem gente que é assim. Tem gente que olha para trás e pensa, como eram bons aqueles dias. Mas o mundo muda, irmãos, o mundo muda. E as coisas que estavam claras ou certas para nós há alguns anos, hoje não são mais as mesmas coisas, não estão tão claras, não estão tão certas. E o mundo de José mudou muito. Se tornou o mundo de Moisés. E no mundo em que Moisés nasce, as coisas estão muito difíceis. Por quê? Porque essa sensação do faraó de que os povos, ou o povo hebreu, se tornava uma ameaça, acabou acarretando algumas decisões práticas muito dolorosas para os hebreus. Primeiro, o faraó decretou trabalhos forçados sobre os hebreus. Na mente dele funcionava assim: se esse povo trabalhar demais, vai se cansar bastante e não vai praticar tantas relações sexuais a ponto de produzir tantos filhos. É mais ou menos um reflexo, um raciocínio curioso. É mais ou menos um raciocínio que a gente pode ter hoje. Um casal que trabalha demais, que se desgasta demais, acaba esfriando na vida sexual, no relacionamento sexual. E isso acaba interferindo até no próprio relacionamento do casal. O faraó fez esse pensamento, elaborou essa ideia, desenvolveu esse raciocínio. Vamos impor sobre os hebreus trabalhos forçados. Cansados, eles farão menos filhos. Só que o que aconteceu foi exatamente o movimento contrário. Ainda que os hebreus fossem massacrados com trabalhos forçados, eles faziam ainda mais filhos e cresciam ainda mais em número e se fortaleciam. Talvez alguém esteja pensando, se naquela época já existisse televisão, era só dar televisão para o povo. Como a gente brinca, não é? Fulano não tinha televisão, por isso teve tantos filhos. Naquela época, o faraó achou que, dando trabalhos forçados, reduziria o número dos hebreus, mas o tiro saiu pela culatra. Os hebreus continuaram crescendo. E aí o faraó resolveu radicalizar. E a decisão que ele tomou foi a seguinte: não vamos apenas forçar os hebreus a trabalharem, vamos matar todos os meninos que nascerem aos hebreus. Porque é assim que funciona. Quando a gente sente que a situação está saindo do controle, a gente começa a perder controle sobre as nossas faculdades mentais, emocionais e espirituais. Quando você quer controlar as circunstâncias que vira e mexe saem do controle, você acaba perdendo o controle sobre a única coisa que você devia controlar: você mesmo, suas intenções, as tentações, as inclinações do seu coração. Veja o que o faraó fez. Para manter o povo sob controle,
tomou uma decisão de uma pessoa absolutamente descontrolada. Decidiu e ordenou a morte dos meninos nascidos entre os hebreus. Por que dos meninos? Porque os meninos eram força de guerra. Meninas não saem à guerra. Não saíam naquela época. Meninos saíam. Então, que o povo, ainda que numeroso, seja formado na sua maioria por mulheres. E a princípio, essa decisão do faraó foi implantada apenas no contexto das parteiras. Ele ordenou às parteiras que matassem os meninos, mas as parteiras temeram a Deus, diz a palavra. E a verdade da palavra é que toda autoridade só merece respeito e obediência se não ferir, se não conflitar com a autoridade e a vontade de Deus. Obediência a homens é um princípio bíblico, mas tem limite. Eu obedeço até aquele ponto em que a obediência não signifique desobediência a Deus. Isso vale para a esposa em relação ao marido, isso vale para os filhos em relação aos pais, isso vale para os empregados em relação aos patrões, isso vale para todos nós. A obediência aos homens só vai até aquele ponto em que ela não interfere na obediência ao Senhor. E as parteiras tiveram coragem de resistir ao mandamento do faraó para se submeterem ao mandamento de Deus. E o faraó ficou indignadíssimo, mas o Senhor abençoou as parteiras. E o seu patrão ficará indignadíssimo, mas o Senhor abençoará você. E o seu marido ficará indignadíssimo, mas o Senhor cuidará de você. E os seus pais ficarão indignadíssimos, mas o Senhor conduzirá os seus passos. Porque mais vale, como disse o apóstolo Pedro, obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aí, quando o faraó viu que as parteiras não seriam o caminho, ele então radicalizou no limite do absurdo. Mandou que o povo fizesse isso. Egípcios, nós estamos sob ameaça. Há um povo entre nós crescendo demais, que pode um dia se voltar contra nós, e esse povo tem que ser controlado, a sua fertilidade tem que ser diminuída, e todos os meninos que nascerem a esse povo têm que ser mortos, e o próprio povo vai fazer isso. E uma matança começou. O Egito virou lugar de sangue. E o Nilo virou lugar de sangue. Crianças eram jogadas no Nilo. Lá na frente, quando o Senhor liberta o povo, uma das pragas é que as águas do Nilo viraram sangue, num ato de justiça em relação aos inocentes, crianças inocentes, que foram lançadas no Nilo pelo destempero, pelo descontrole, pela alucinação, pela insanidade daquele faraó. Crianças hebreias sendo jogadas no Nilo, famílias sendo torturadas, filhos sendo roubados dos seus pais, tirania, escravidão, ódio, assassinato, choro, lágrima. Esse é o contexto em que Moisés nasce. Num mundo que mudou muito e que se tornou um mundo inóspito. Moisés não nasceu no auge da autoridade e da liderança de José, quando ser hebreu era ser da alta sociedade. Pelo contrário, Moisés nasceu num ambiente de escravidão, matança, marginalidade, em que ser hebreu era um risco. Moisés nasceu destinado pelos homens a morrer. Mas Deus tinha planos na vida de Moisés. As coisas ficam tão difíceis para o nascimento de Moisés que, embora a mãe dele tenha tentado ocultar o nascimento dele, quando ele fez 3 meses, começou a tornar-se impossível para a mãe escondê-lo. Tente imaginar isso, minha senhora, você que já teve um filho, ou que tem um filho pequeno, ou que pensa em ter um filho. O que significaria esconder uma criança de tudo e de todos? Porque não era uma questão só de esconder a criança dos egípcios. Era uma questão de esconder até dos próprios hebreus. Por quê? Porque pense no que não faz uma mulher que perdeu seu filho em relação ao filho daquela mulher que está tentando salvá-lo.
É o mundo, é a vida. O sujeito perder alguma coisa, ele não sossega enquanto você que tem não perder também. E eu fico imaginando mulheres hebreias batendo na casa desses pais de Moisés que eram da tribo de Levi e dizendo: tem criança aí? O menino que te nasceu é menino ou é menina? O seu filho é do sexo masculino ou feminino? Os egípcios já passaram por aqui, imagine a curiosidade do povo e aquela mulher tentando esconder e dando respostas evasivas e fugindo da perseguição das pessoas e escondendo a criança quando os soldados apareciam. Meu Deus! Imagine o coração dessa mãe. Chega um momento em que ela não consegue mais. E aí o que ela faz? Ela toma uma decisão daquelas que você não imagina uma mãe tomando. Abandonar seu filho no rio. Fez um cesto, colocou o menino dentro e colocou na água. Betumou o cesto para que o cesto não afundasse. Ela não queria matar o menino. Mas de repente ela percebeu que ela não tinha condições de criar o menino. Nós vemos isso na nossa sociedade hoje. Há 2 casos. O primeiro em que a mãe tenta matar a criança. Mães que estão perturbadas, muitas vezes sob efeito de muitas pressões e às vezes até mesmo sob o efeito das ações demoníacas que pesam sobre as suas vidas. Mães que dão à luz e que tentam matar a criança. Esses tempos atrás, nós fomos surpreendidos pela notícia de uma mãe que teve o filho no meio de uma pequena floresta e enterrou o filho vivo. Um cachorro acabou encontrando a criança, que sobreviveu exatamente por estar aquecida pela terra que a mãe usou para enterrar a criança. Quanta barbaridade! Esse é um tipo de situação, mas o outro tipo, e nós temos visto isso tanto num país como o nosso, mães que têm filhos, mas que sentem que não vão dar conta de criá-los. Não têm estrutura, não têm condições, acabam deixando o filho na porta de uma entidade, deixando o filho na porta de uma família, deixando o filho na porta de uma maternidade. Quantas mães já não fizeram isso? Situações de abandono. Pense na situação daquela mãe, lágrimas nos olhos, dor no coração, colocando o seu bebê 3 meses num cesto. E o cesto no Nilo. Irmãos, o Nilo não era um córrego. O rio não era um córrego. O rio era um grande rio. O Nilo era um rio enorme, de correnteza significativa. Imagine só essa mãe expondo seu menino a um risco daquele tamanho. E a criança, então, foi descendo pelo Nilo dentro do cesto, a irmã correndo na lateral do rio para ver onde essa criança chegaria, uma outra criança acompanhando a criança para ver o que é que aconteceria, e finalmente o cesto é encontrado pela filha do faraó. Veja só a situação de Moisés. Um período de escravidão, um contexto de matança e ser abandonado pela própria mãe no rio, não porque essa mãe fosse má, não porque ela não quisesse seu filho, mas porque ela foi obrigada pelas circunstâncias. Depois Deus fez algo que já já nós vamos ver. Mas a princípio essa mãe não tinha a menor ideia do que aconteceria ao seu filho. Ela fez o que deu para ela fazer. E finalmente Moisés é adotado pela filha do faraó. Moisés tinha tudo. O que eu quero dizer em resumo é isso. Moisés tinha tudo para ser uma pessoa problemática. Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés. E Moisés se tornou uma das pessoas mais extraordinárias da história da humanidade. E nesse texto que nós lemos, nós aprendemos algumas lições que eu quero compartilhar com você rapidamente nesse nosso estudo de hoje. Primeiro, se você quer viver uma vida que faça sentido, que seja uma bênção, independentemente das circunstâncias em que você viva e da história que você tenha, você vai precisar reconhecer obrigatoriamente que a vida é uma dádiva e não uma escolha.
A vida é uma dádiva e não uma escolha. Há alguns anos eu escrevi um texto que dizia exatamente sobre essa dinâmica da vida. Nesse texto eu falo sobre a integridade do ser e o milagre da vida. E a ideia é mais ou menos a seguinte: nós somos de uma geração, nós fazemos parte de uma geração que tem na base da sua maneira de entender a vida fundamentos, doutrinas, conceitos que não tem nada de cristãos. O modo como a gente vê a vida é mais ou menos assim. É como se Deus tivesse um balcão de almas. Pense nessa ilustração. É como se Deus tivesse um balcão de almas, uma prateleira cheia de potinhos, e em cada um desses potinhos uma alma. E então Deus olhasse para a terra, procurasse uma grávida, pegasse o potinho da prateleira e colocasse a alma naquela grávida. E aí, se aquela grávida é uma mulher pobre, favelada, de país de terceiro mundo, com AIDS, você diz: Deus foi injusto com essa criança. Agora, se essa grávida é uma europeia, classe média alta, culta, educada, com família estruturada, um marido amoroso, e essa criança nasce absolutamente perfeita de saúde, você diz assim: ah, Deus foi bom com essa criança. Como se Deus estivesse lá no céu jogando com a sorte. Essa alma eu vou prejudicar, essa alma eu vou abençoar. E isso não é bíblico. A vida na Bíblia não é uma roleta russa. A vida na Bíblia é uma dádiva. A vida na Bíblia é um privilégio. A vida na Bíblia é uma resistência. Moisés não nasceria de outra mulher. Você não nasceria de outros pais. Eu não nasceria se o meu pai e a minha mãe não tivessem se conhecido, não tivessem tido relações quando casaram, não tivessem concebido, eu não estaria aqui. A minha alma não era próxima da fila. Eu sou fruto da união do meu pai com a minha mãe. Eu não estava lá no lugar primeiro da fila de almas esperando a próxima gravidez. Eu não fui jogado numa barriga qualquer por um Deus que lança dados. Eu fui formado de um modo misterioso, como diz o Salmo 139, no ventre da minha mãe. Ali os meus dias foram escritos. Ali a minha história começa. Eu não nasceria de outro modo. De modo que não importa se eu nasci de uma família pobre, se minha mãe era uma drogada, se o meu pai é um não conhecido ou um desconhecido na minha carteira de identidade, se eu fui abandonado, rejeitado, se eu era indesejado, não importa. Importa que uma vez que eu vim à vida, eu a abracei com todas as minhas forças, porque de repente eu percebi que eu tinha diante de mim um grande privilégio: sobreviver. A vida me foi dada como dádiva. Pessoas tentaram eliminar a minha história, pessoas tentaram acabar com o meu caminho, mas o Senhor me preservou. A vida é dádiva. Eu não escolhi a mãe que eu tenho, eu não escolhi o pai que eu tenho, embora eu particularmente dê graças a Deus pelos meus. Mas você não escolheu o seu pai, você não escolheu a sua mãe, você não escolheu a cidade onde você nasceu, você não escolheu nada. O que você descobriu é que de repente você estava aqui com todas as chances de viver a melhor vida. Não porque nasceu em condições favoráveis, mas porque recebeu a vida como dádiva de Deus. E isso a gente vê na vida de Moisés. Moisés nasceu num mundo muito difícil, mas viveu a vida como dádiva. E quem vive a vida como dádiva, sempre, 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 pensa na boa notícia que é você levantar todos os dias e dizer para si mesmo: eu ainda estou aqui.
eu ainda estou aqui. A vida é uma dádiva, meu irmão. Por isso que é inaceitável que alguém dê cabo da própria vida. Porque você não tem a menor condição de escolher nada. Nem de nascer e nem de reviver, caso faça uma bobagem. A vida que você tem é essa vida que te foi dada. E agora você tenta aproveitá-la da melhor maneira possível. Por isso Agostinho de Hipona, nas Confissões, diz o seguinte: proclamem todas estas coisas que hoje vivem. Fomos criados e não existíamos antes de existir para que nos criássemos a nós mesmos, de forma que a vida para nós é um presente e devemos ser gratos. Talvez hoje seja o dia de você parar de reclamar da vida e dizer, já que ela me foi dada, eu vou tentar fazer com que ela valha a pena, em nome de Jesus. Moisés nasceu em condições desfavoráveis, mas a vida é uma dádiva. E a gente pode viver uma vida que a gente nem imagina, ainda que Deus nos chame para a sua obra aos 80 anos de idade, como foi o caso de Moisés. Não dê cabo da sua vida, meu amigo. Não dê cabo da sua vida, minha irmã. Não se desespere. Se você assumir a vida como dádiva, cedo ou tarde os propósitos de Deus se revelarão para você. Segundo, primeiro reconhecimento obrigatório que você tem que fazer se você deseja encontrar sentido na vida. A vida é uma dádiva e não uma escolha. Segundo reconhecimento obrigatório que você tem que fazer se deseja encontrar o sentido da vida. As pessoas agem como podem e não como nós gostaríamos que elas agissem. Veja só. O que é que Moisés podia ter feito em relação a esse louco do faraó que decidiu matar as crianças? Agora, você pode julgar e condenar o faraó. É evidente que ele se tornou um monstro. Mas como você agiria no lugar dele? O faraó não tinha compromisso com os hebreus. Ele tinha compromisso com o seu povo, que era o povo egípcio. Ele estava com medo, se sentindo ameaçado. Provavelmente, eu não sei, mas provavelmente, ele era cobrado pelos seus conselheiros, auxiliares, pessoas da sua corte em relação ao crescimento dos hebreus, porque o faraó não estava lá morando entre os hebreus para ver como eles cresciam. Essas notícias chegavam para o faraó. Olha, esse povo está crescendo demais. Que decisão você tomaria se soubesse que na sua casa está morando uma pessoa que começa a ter filho, que começa a crescer, a família vai ficando cada vez maior e essa pessoa está ali de favor e de repente você começa a achar que ela vai tomar a sua casa e expulsar você de lá? Eu não estou justificando a decisão do faraó. O que eu estou dizendo é, as pessoas agem como elas acham que têm que agir, com aquilo que lhes está dado na ocasião, no momento. Elas não agem como nós gostaríamos que elas agissem. Veja a mãe de Moisés. Uma mãe tem direito de abandonar seu filho, por mais difícil que seja criá-lo? Eu não sei. O que eu sei é que cada mãe age como pode, exceto algumas que não têm caráter. As mães que têm algum valor na vida, algum princípio, agem como podem. Há muitos anos eu conheci um rapaz adotado, que foi criado por pais adotivos. E esse rapaz nunca conheceu a sua mãe. E a pergunta que ele se fazia era sempre a seguinte: será que minha mãe precisava mesmo ter me colocado para adoção? E eu confesso que eu não sei até hoje se ele encontrou a resposta para essa pergunta. Mas o fato é que provavelmente aquela mãe agiu como pôde. Por que meu pai fez isso comigo? Por que meu pai nunca me deu carinho? Por que meu pai nunca me fez um elogio? Eu não sei, meu irmão. Será que ele tinha condições de fazer isso? Porque as pessoas agem como podem, não como nós gostaríamos que elas agissem. E quem não aprende isso na vida, fica sempre esperando que as pessoas sejam o que elas nunca são. Eu sei que é difícil tocar nesse ponto, porque a gente traz muitos traumas, muitas marcas, muitas coisas, mas se a gente quer encontrar sentido na vida, ser feliz, se a gente quer ser instrumento nas mãos de Deus, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Ninguém é como eu gostaria que fosse, ninguém, nem cônjuge, nem pai, nem mãe, nem irmão. É claro que isso não significa que essas pessoas sejam ruins para nós, às vezes elas são ótimas. Mas e quando elas são ruins?
Isso é justificativa para que nós não sejamos quem Deus quer que nós sejamos? Primeiro, a vida é uma dádiva, não uma escolha. Segundo, as pessoas agem como podem e não como nós gostaríamos que elas agissem. E terceiro, terceira lição que nós aprendemos, terceiro reconhecimento obrigatório para quem deseja encontrar sentido na vida e ser feliz. Deus está no controle. Há um Deus no céu e Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem um plano. Esse plano se consuma, se cumpre, se consolida finalmente na vinda de Jesus Cristo para este mundo, a fim de que desse a sua vida por nós, pelos nossos pecados. O mundo não está aí ao acaso. O acaso não vai me proteger enquanto eu andar distraído, como cantam os Titãs. O mundo não é um aglomerado de pequenos acasos que vão fazendo a vida acontecer. Há um Deus no céu. Como não perceber o agir de Deus na vida de Moisés? No cesto que não afunda na correnteza do Nilo. Na filha do faraó ir tomar banho exatamente naquele horário. E encontrar o cesto e achar a criança bonita, ainda que sabendo que ela era uma criança hebreia. Se compadecer da criança, ainda que o seu pai tivesse ordenado que fossem mortas as do sexo masculino. Como não reconhecer o propósito de Deus na vida de Moisés? Que recebeu esse nome exatamente por ser tirado das águas. Moisés saberia da sua história pela vida toda, a simples menção do seu nome. Todas as vezes que o nome Moisés era pronunciado, a história vinha à tona. Um menino tirado das águas. Como não reconhecer o propósito de Deus? Como não assumir o nosso papel nesse mundo diante de tantas verdades? Esse texto sobre o nascimento de Moisés, sobre a vida de Moisés, sobre o modo como Moisés chega nesse mundo, nos ensina que a questão não é onde, como e quando nós nascemos, mas a questão é como vivemos a nossa vida. Porque a vida é uma dádiva, não uma escolha. As pessoas agem como podem, não como gostaríamos que agissem. Não podemos depender delas, precisamos depender de Deus. E Deus está no controle. Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Ele enviou Cristo para pagar o preço dos nossos pecados. A vida eterna hoje é um presente. Você que nasceu, veja só como isso é forte. Você que nasceu numa circunstância desfavorável. Você que nasceu com uma doença grave. Você que nasceu faltando uma parte do corpo, talvez. Você que nasceu de um pai ausente, alcoólatra, viciado, ou que abandonou a família antes mesmo de você chegar nesse mundo. Você que nasceu de uma mãe que teve relações sexuais ilícitas. Você que nasceu de uma mãe que não desejava uma criança. Não importa como você nasceu, importa que uma vez nascido, a vida se tornou dádiva e a vida eterna se apresentou diante de você como uma possibilidade. E ainda que você tenha vindo a esse mundo como a maior aberração dentre todas, e ninguém é assim, embora muitas pessoas pensem assim de si mesmas, embora você tenha vindo a esse mundo como a mais infeliz de todas as criaturas, uma vez nesse mundo, você pode aceitar a mensagem do Evangelho, reconhecer a Jesus Cristo como seu Salvador, recebê-lo no seu coração como Senhor da sua vida e entrar na vida eterna, onde você que não tem todas as funções do corpo em ordem, recuperará isso, porque terá um corpo glorioso. Você que não tem pai, não tem mãe, estará com o Senhor, que é o seu Pai, para todo sempre. Você que não tem amigos, terá todo o povo de Deus para conviver com você no céu. Você que tem doença, que chora, que sofre, estará definitivamente naquele lugar onde não haverá nenhuma dor, nenhum pranto, nenhum sofrimento, nenhuma enfermidade, porque todas essas coisas terão passado e Deus enxugará dos seus olhos
toda lágrima. A vida é uma dádiva. Talvez eu já tenha dito que eu não queria ter nascido. Talvez eu já tenha dito que eu não queria ser filho de quem eu sou. Talvez você já tenha feito isso. Mas hoje você olha para frente e diz: quer saber? Se eu não estivesse aqui hoje, eu não teria, como estou tendo agora, a oportunidade de abraçar a vida eterna em Jesus. E uma vez que eu abraço a vida eterna, a vida valeu a pena. Porque não só eu vivi, como ainda vou viver para sempre. E esses sofrimentos que eu tenho hoje ficarão para trás. E toda a plenitude da vida de Deus eu experimentarei quando Cristo voltar na sua glória. Pai bondoso, é com muito temor que nós falamos com o Senhor nesta hora. Temor, em primeiro lugar, pela percepção profunda da presença e da manifestação do Teu Espírito Santo agora aqui. Há alguém ouvindo a rádio e agora chorando de forma copiosa, porque estava decidida a se matar, e ouviu a palavra do Senhor dizendo: não faça isso. A sua vida é preciosa para mim. Oh, meu Deus, escreve uma nova história na vida dessa pessoa. Faze novas todas as coisas, Senhor. Coloca nesse coração, nessa mente, que por mais difícil, dolorosa, triste que a vida seja, é uma dádiva. Não só porque pode mudar, não só porque pode ser diferente, mas também porque abre as portas, mediante o sacrifício de Jesus, para a vida eterna. E essa sim valerá muito a pena, porque é a vida que o Senhor sempre sonhou para nós e que esse mundo de pecado não viabiliza. É por causa dessa ministração do Espírito que nós tememos em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, tememos, ó Deus, nesta hora, tememos diante do Senhor, um temor reverente, respeitoso, sensação de majestade. Tu és o Rei, porque percebemos que a nossa vida tem um propósito, Pai. Tememos nessa hora, porque percebemos o quanto a nossa vida é útil nas Tuas mãos. Não que o Senhor precise de nós, mas o Senhor quer nos usar e tem planos para a nossa vida. O Senhor teve planos na vida de Moisés, planos que as pessoas não puderam prejudicar. Cumpre os Teus planos na nossa vida, Senhor. Abençoa cada ouvinte agora que participa dessa oração. Nós oramos por todos os que agora têm um motivo de oração no coração, que possam descansar no Senhor e desfrutar da vida como dádiva, independentemente das circunstâncias, pois o Senhor é bom e está no controle de todas as coisas. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos nesse momento. Amém e graças a Deus.